Olá, muito boa noite para você que está nos acompanhando aqui pela ZNN One. Estamos começando mais um programa Ponto de Vista, com uma série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal de Barretos e toda a região, trazendo aqui para você o perfil dos pré-candidatos, para já ir conhecendo os nomes que estão aí sendo colocados à disposição para as próximas eleições. Para você que nos acompanha através do YouTube, pelo canal oficial da ZNN One, já aproveita, clica no sininho, curte, e se puder também compartilhar isso aí para mais gente conhecer aí o perfil dos pré-candidatos. Para você que nos acompanha através da página oficial da ZNN One, pelo Facebook, você pode também estar mandando as suas perguntas através dos comentários do Facebook. Hoje estamos recebendo o pré-candidato a deputado federal, Cláudio José Machado, do PSOL, ele que é servidor público federal com atuação no Ministério da Saúde, trabalha atualmente no Departamento Regional de Saúde de Barretos, é especialista em saúde pública e recursos humanos no SUS. É diretor licenciado do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Estado de São Paulo e também da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde e Previdência. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Marcelo. Quero parabenizar e agradecer a ZNN One, pelo convite, você, o Eliezer, que nos chamou, e dizer que é importante nessa fase que a gente está de pré-campanha, esse é o momento, inclusive, previsto para debater ideias. Isso. Que vão ser apresentadas as diretrizes, estão sendo formadas as coligações, preparando tudo. Então vocês estão de parabéns, isso é democracia e eu quero reforçar que a democracia é muito importante. E aí a gente agradece, você ter aceitado o convite e estar aqui junto com a gente. Bom, para começar, Cláudio, vamos falar um pouco da sua vida pessoal, família. Você é natural de Barretos? Sim, eu nasci em Barretos, já 59 anos, não preciso em 63, 59 anos. Eu nasci em Barretos, meu pai, o seu Sabino, já falecido há alguns anos, minha mãe é dona Adelaide, minha mãe é professora pública, aposentada, mas graças a Deus ainda está viva com a gente. E eu sou de Barretos, eu estudei, morei aqui sempre, mas com 16 anos eu saí de Barretos, eu fui fazer o Senai em Sertãozinho, e aí eu me tornei metalúrgico, função de caldeiraria. E foi nesse Senai, nessa caldeiraria, isso foi 79 a 83. Então era um ano que surgiu as greves operárias no ABC, o surgimento das lideranças sindicais. E Sertãozinho era um polo industrial e ali eu comecei a pegar minha formação política, vamos dizer assim, ter essa compreensão do que é um sindicato, do que é uma organização. Depois eu voltei para Barretos com 20 anos, aí eu passei num concurso que antigamente fazia pelo DASP, era um concurso nacional, e eu fui chamado para trabalhar no INAMPS, em São Paulo. O INAMPS, para a geração mais nova, talvez ainda não lembre, mas na época só tinha direito à saúde quem tinha carteira assinada. A Constituição veio a mudar isso. Então, eu no INAMPS. E aí, logo depois, eu fiquei em São Paulo 2 anos, voltei para Barretos. E aqui eu fiquei, casei com a Sônia, estou casado até hoje. Temos 3 filhos, já tenho netos, E eu trabalho atualmente, eu sou servidor do Ministério da Saúde, porque quando o INAMPS se extinguiu, nós passamos para o Ministério da Saúde. E a gente fica cedido ao SUS. Então, meu vínculo é federal e eu trabalho hoje no Departamento Regional de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde aqui em Barretos. Então, minha vida... E aí, depois tive atuação sindical, que a gente pode colocar. Mas eu tô aqui. E você já foi candidato, em eleições passadas. Eu que sou mais velho, tem uma geração toda aí que vai votar pela primeira vez, aqueles que vão votar pela segunda vez, talvez não vão lembrar, mas você já foi candidato a vereador, foi candidato a prefeito? Sim, sim. Eu filiei no PT, E na época, desde 83, filiado no PT, aí filiei em Barretos, e o PT em Barretos foi se reorganizando em 1984, várias pessoas aqui da cidade, comunidade do Bom Jesus, pessoas são umas referências, importante. Era a comunidade de base do Bom Jesus e tinha os estudantes da FEB,
Em 82 eu não estava aqui, o PT em Barretos lançou candidato, foi importante, foi o Caviola, né? Um pouco da história. E aí, em 84, reorganizo o PT na cidade. Em 88 eu fui candidato a vereador, né? Pelo PT. E aí depois nós fomos no governo, na gestão do Nelson James, a gente ganhou aqui. 92, né? A O eleição. PT era vice, o Era Tavinho o da Tavinho. Farmácia, que falecido, o Nelson James, do PSDB, e o PSB compunha com a gente. E eu fui secretário de administração, né, que eu pude trabalhar muito junto com os servidores públicos municipais. E aí eu fui candidato ao prefeito em 2000 pelo PT. E foi uma campanha Porque maravilhosa. em 96 o PT lançou o Tavinho, né? Lançou o Tavinho, Porque aí é um momento político do Brasil. Em 94, o PSDB e o PT começam caminhos diferentes. que veio a surtir efeito na política nacional. Fernando Henrique presidente, depois o Lula presidente. Isso. E Barretos faz parte dessa história. E aí nós fizemos uma coligação muito bonita na época, né? E aí em 2000, depois que o Tavinho foi, eu fui candidato ao prefeito. E foi uma campanha, a população recebeu muito bem, maravilhosa, né? Então, e aí depois, em 2005, a gente sai do PT e funda o PSOL. E fundamos aqui em Barretos o PSOL em 2008. Entendeu? Aí a gente teve uma tentativa, né, de 2008, acho que em 2010 a gente saiu candidato com uma chapa de vereadores só para fixar o partido do PSOL. Foi 2008, depois 2012, eleição Aí municipal. depois eu não participei mais dos processos eleitorais, eu fiquei na direção do PSOL. Isso. Mas aí também eu tive uma vida fora um pouco de Barretos sindical, né? Eu trabalho aqui em Barretos, mas o sindicato nosso é base estadual e tem a Federação Nacional. Então esses anos todos eu fiquei um pouco também dedicando à questão sindical. Entendi. E você ficou aí durante um período aí sem participar do processo eleitoral, pelo menos como candidato. Como candidato, Mas e agora você volta como candidato, agora pré-candidato, né, buscando aí uma confirmação do nome. O que mudou aí nesse período que você não quis se candidatar e agora está com esse pensamento aí de tentar uma candidatura? Então, isso eu acho que é importante, eu ter a oportunidade, porque as pessoas me perguntam muito isso na cidade, né? Primeiro assim, no movimento sindical também a gente está num processo de renovação e eu achei que também deveria passar algumas funções para outras pessoas mais novas. E aí, em 2020, o PSOL, nem o PSOL nem o PT lançaram candidatos em Barretos, nem a vereador, né? Nós não participamos da eleição. Eu digo PT porque a gente tem uma boa relação com o PT, né? Aqui em Barretos. E isso fez com que nós do PSOL começássemos a pensar uma forma, olha, nós precisamos reorganizar. Para o debate político da cidade, é importante que todas as ideias estejam colocadas. E aí eu já estava pensando mais em ter algumas atividades mais próximas aqui, né? O tempo vai também passando. E a gente conversou no PSOL de uma possível lançamento de uma candidatura que pudesse colocar o debate, né? E o que me chamou muito mesmo assim, eu vou ser sincero, Marcelo, e as pessoas me conhecem, foi na pandemia, né? O sofrimento que o povo brasileiro passou, o sofrimento que estamos passando diariamente, em todos os sentidos. Mas a pandemia eu senti que eu precisava colocar alguma coisa a mais também, né? E eu senti que eu tinha um acúmulo, uma experiência. Os dirigentes, né, os militantes do PSOL em Barretos, conversaram comigo por que eu não sairia candidato. Eu falei, olha, eu sairia candidato a deputado federal, por quê? Eu sempre falei que era federal. Porque eu atuo nessa área federal, seja pelo SUS, Previdência, né, na área de Seguridade Social, e eu acho que é a oportunidade de colocar esse debate nacional, né? Obviamente que nós precisamos de deputados estaduais, vereadores, né, prefeitos, mas precisamos ter aqui na nossa região uma discussão sobre a política nacional, porque ela interfere na nossa vida. E aí após a pandemia que não acabou, mas durante a pandemia eu senti, né, que a gente precisava fortalecer políticas públicas no Brasil. E aí eu coloquei meu nome à disposição, o partido está discutindo, já está na composição da lista do PSOL estadual, e eu creio que, em sendo indicado, a gente vai poder fazer esse debate, né? Tá, assim, muitos nomes surgiram aí como candidatos, né, em Barretos, né, fora os da região que vêm aqui também buscar votos, como os candidatos daqui também têm que buscar voto fora.
Com essa grande quantidade, aí, esse número de candidatos, qual que é a sua expectativa para essa disputa, caso seu nome venha a ser confirmado como candidato? Olha, a expectativa, assim, eu não trabalho assim com expectativa de votos, né? Até porque isso é um processo em construção, né? Eu não sou, assim, defendo aquela tese, não, Barretos tem que ter um candidato ou uma candidata única. Não, porque são ideias diferentes, programas diferentes, visões diferentes. É natural, né, que se apresentem as mais variadas opções. E também, né, nós vivemos no Brasil, o Brasil é um país em que muita gente vem morar em Barretos, outras pessoas saem de Barretos, né, para buscar oportunidade fora. Então eu penso que o principal aqui é a gente discutir essa representatividade da região, né, a representatividade. Por quê? Porque nós consideramos que Barretos não tem representatividade hoje no cenário nacional e estadual. Nós não temos. Por mais que tenha um trabalho, possa a Câmara Municipal, a Prefeitura, mas Barretos precisa ter representatividade política. Ou seja, o que é isso? A vida não vai mudar em Barretos se Barretos ficar isolado. Não adianta vir alguém só e falar, ó, vocês têm que fazer isso, ou eu vou dar uma emenda para isso. Tem que nascer daqui, né? Isso independe, pode até ser candidatos de fora ou candidatos de fora. Obviamente que você tem da cidade e região é mais fácil, porque você conhece a realidade. E eu, como conheço a realidade vivo aqui, a gente quer fazer essa representatividade. As coisas estão interligadas e Barretos precisa se ligar no cenário nacional e estadual. Muita gente fala, né, de ter candidatura única, né, para estadual, para federal. Isso realmente deve ser utópico, né, porque cada linha de pensamento vai ter o seu candidato, é natural. O que eu vejo assim que tem pouca discussão é a questão do voto distrital, né? Regional. O que o PSOL, o Cláudio Machado pensa sobre o voto distrital? Olha, hoje o PSOL, né, o PSOL e os próprios partidos de esquerda, a gente não tem essa posição de discutir. Porque isso depende, desculpa, do amadurecimento dos partidos políticos, da própria população. Então, a gente acha que o momento não é esse de colocar esse voto distrital, porque isso envolve uma forma de governo parlamentarista, né? E a gente hoje entende que o país não comportaria essa questão pela falta, né, de estruturação dos partidos. Você tem mais de 40 partidos no Brasil hoje, né? Muitos partidos acabam sendo chamados de legendas de aluguel. Só faz para composição e vender um tempo que vão ganhar na televisão. Uhum. Você vê a briga hoje pelo fundo partidário, né? São bilhões aí. Então, nós achamos que essa discussão é a população que vai dar a resposta nas urnas. Então, a própria população, ela vai sentindo, olha, se na minha região eu tenho uma candidatura, né, um candidato ou uma candidata que pode me representar, ela naturalmente vai fazer esse processo, né? Isso não vai ser uma imposição. Então, isso questão do parlamentarismo, que o voto distrital é ligado ao parlamentarismo, né? Você tem que ter um sistema parlamentarista. Ela é um processo que não está hoje no horizonte do Brasil, né? Da nossa cultura política, da nossa representatividade. Então, a gente acha que não é o momento de se colocar isso, porque você precisa ter uma organização dos partidos. E você começa alguns processos, assim, por exemplo, federação, antes era coligação, mas isso ainda não está amadurecido. Entendi. Existem outras etapas. Outras etapas. E isso vai depender da população. Porque, naturalmente, você percebe que a população vai votar nas suas candidaturas, né, que ela tem interesse. Eu, particularmente, né, assim, eu penso que tem momentos variados. De repente, se uma pessoa se vê representada com uma candidatura, vou dar, por exemplo, meu exemplo, né? Eu trabalho com várias regiões do estado. Eu tenho base, né? As pessoas querem votar, às vezes, na gente, porque vai representar um setor de política pública lá no Congresso Nacional. E se às vezes fosse só parlamentarista fechado, distrital, ela não teria uma oportunidade. Então eu penso que isso é a população que vai ter a sabedoria de fazer no voto. Tá. Com relação à sua atuação, né, sindical, na questão também, né, da Federação Nacional dos Sindicatos, como tem sido essa atuação? Você está se licenciando agora recente, né? Até com o pensamento em ter o nome
se confirmado, né, está aí disputando a cadeira de deputado. Sim, eu sou fundador, né? Nós fundamos, a partir da Constituição de 88, se permitiu que servidores públicos pudessem ter sindicatos. Antes de 88 não era permitido. Então, a Constituição foi um avanço. Então, em 88, nós fundamos, no estado de São Paulo, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência. Né? Por isso que é o Sinsprev. E, posteriormente, a federação que compõe esses sindicatos. E eu, particularmente, há alguns anos fiquei fora, mas eu sempre estive na frente da diretoria, sempre, seja do sindicato ou da federação. E nos últimos períodos, né, eu estou licenciado agora da direção por causa do período da justiça eleitoral, da lei eleitoral. Mas a nossa luta tem sido em defesa de um serviço público de qualidade para a população. E essa é uma luta que eu quero levar em todos os cantos. Nós precisamos de um serviço público eficaz, eficiente, de qualidade. E isso passa pelos servidores e servidoras, né? Não tem serviço público sem servidor ou servidora. Então, a nossa luta sempre foi na luta, seja da garantia dos direitos do servidor, como também da defesa do serviço público. Essa tem sido a pauta que nós temos feito, principalmente nesse setor de seguridade social. O que é a seguridade social? É um conceito de saúde, previdência e assistência social, né? E que a população, na hora que mais necessita, ela não fique desprotegida socialmente. A previdência social hoje, Marcelo, ela é o melhor mecanismo de distribuição de renda do Brasil. Com certeza, ela distribui renda. E o SUS hoje é, com certeza, sim, uma das maiores políticas do mundo de garantia de assistência. Basta ver a vacinação brasileira. Assim que a vacina chegou, e demorou, deu trabalho para chegar no Brasil, mas assim que chegou, ela fluiu bem. Porque o Brasil tem um sistema de saúde que atinge todo o Brasil, né? E a assistência social, que são a questão de vulnerabilidade das pessoas em momentos difíceis. Então, esse conceito é o que a gente tem trabalhado nesses últimos 30 anos, vamos dizer assim. Tá legal. Mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente através da página da ZNN One no Facebook, também o canal oficial da ZNN One no YouTube. A Priscila está participando também, acompanhando o programa através do Facebook. Também tem algumas pessoas aqui mandando mensagem. O pessoal está mandando boa noite aqui através da página do programa Ponto de Vista, né? Apesar que a transmissão é pela página da ZNN One, né? Então tá o Dino Silva, o Clóvis Oliveira e também o Adriano Silva. O Adriano Silva ele tá mandando boa noite aqui lá de Guaíra. Opa, boa noite. E a gente, daqui a pouquinho a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, eu vou querer até falar com você a respeito da região, como está a questão das alianças, isso tudo aí. A questão também dos diretórios do PSOL na região, já tem algumas alianças já fechada com algumas cidades, né, com os diretórios municipais da região. Sim. Nós estamos, o PSOL, ele tem poucos diretórios na região. Tem muitos simpatizantes, tem pessoas que são simpatizantes ao PSOL. O PSOL ainda não é enraizado no interior do estado de São Paulo. O PSOL não é. A gente reconhece tanto. É que não temos parlamentares do interior hoje. Entendi. Né? E a nossa candidatura, né, em sendo oficializada e pós-campanha, pretende também ajudar a organizar o PSOL em toda a região. Né? É muito importante. Eu costumo não brincar, mas falar algumas coisas. É muito legal a gente ir na Praça da Sé ou na Avenida Paulista fazer manifestação. Eu gosto. Mas a gente tem que discutir a nossa cidade, onde a gente vive. Né? E é aqui que a gente tem que fazer a política para melhorar a vida das pessoas. A gente mora nos municípios, né? Então, aqui que a gente tem que dar a qualidade de vida. E a discussão muitas vezes fica só muito mais forte na questão nacional, né? E é justamente esse debate que é um dos debates principais que eu pretendo fazer, que o pessoal pretende fazer. Óbvio que o debate nacional ele é empolgante e polarizado, né, até no momento, mas como se dá isso na nossa cidade? Né? Aí você está com o seu vizinho, no posto de saúde, na UBS que você vai, na sua igreja, seja qual for a religião, no seu serviço,
É aqui que a gente vive, aqui a gente tem que melhorar a vida, né? E aqui a gente tem que respeitar e ser democráticos, né? Bom, então a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com apresentando aí o perfil do pré-candidato a deputado federal, Cláudio Machado. Rapidinho a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Ponto de Vista aqui pela ZNN One. Você nos acompanha através da página oficial da ZNN One no Facebook, também através do canal da ZNN One no YouTube. Para você que nos acompanha através do YouTube, já aproveita, clica no sininho, já deixa aí as notificações. Sempre que tiver conteúdos novos da ZNN, você vai ser avisado, né? Tanto os programas Ponto de Vista, como outras matérias que a ZNN One vier a colocar aqui no canal. Para você que nos acompanha através da página oficial no Facebook da ZNN One, pode estar mandando as suas perguntas aí através dos comentários e também compartilhando aí esse programa ao vivo. Você pode estar compartilhando, e aquelas pessoas que não puderem acompanhar ao vivo também pode estar acompanhando aí o gravado que fica disponível tanto no Facebook quanto no YouTube. A gente, aqui do programa Ponto de Vista, vem fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal de Barretos e toda a região. Já tivemos aqui o pré-candidato Rafael Oliveira, também a pré-candidata Elaine Pereira Gomes. Hoje estamos recebendo o Cláudio Machado do PSOL. Semana que vem estaremos recebendo a pré-candidata doutora Cassiane. No dia 7 estaremos recebendo o pré-candidato a deputado estadual e ex-prefeito de Bebedouro, o Fernando Galvão. A gente vai ficando velho, vai ficando com a memória. Então, Cláudio, nessa questão regional, né? Barretos, você tem uma longa história aí com a militância, né? Com os partidos de esquerda, tanto no PT quanto no PSOL, foi candidato a vereador, candidato a prefeito, está voltando para o cenário político eleitoral, né? Como agora pré-candidato, tentando aí pleitear uma candidatura. Mas e na região? Porque assim, a gente falou aqui que para as gerações mais novas, né? Talvez o Cláudio Machado seja uma novidade até, né? Uhum. Na região, como é que é essa questão aí político-partidário? Você disse que algumas cidades não têm o diretório do PSOL, mas tem aqueles vereadores de partidos próximos ao PSOL que você tem contato. Como que vai ser esse trabalho aí na região com vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, lideranças? Então, Marcelo, até antes de entrar diretamente na questão partidária, eu sempre atuei, e até voltei até o ano passado, em conselhos municipais de saúde. Inclusive, eu faço um trabalho, tenho uma formação na área, fui já presidente do Conselho Municipal de Saúde de Barretos, né? Atualmente voltei para o conselho, né? Participo enormemente. Então, na região, a gente sempre ajudou a organizar conselhos, conferências na região. Eu já tive na área de segurança alimentar, que eu já fiz parte, e também de saúde. Então, a gente sempre pode, na região de Barretos, esses municípios aqui próximos a Barretos, eu sempre participei dessas atividades. Então, eu conheço a realidade também dos municípios, né? Tenho contato. Isso do ponto de vista seja profissional, né? Seja profissional que eu atuava nessa área, seja do ponto de vista sindical, a gente tem contato. Então, assim, a gente sabe a realidade da região, por isso que a gente coloca Barretos e região. No PSOL, então, nós temos também esse projeto de ir procurando os contatos, os simpatizantes. Agora, com as redes sociais, facilita muito, porque muitas pessoas, né, mandam para o diretório estadual, nacional. Nós pretendemos fazer o seguinte: nós estamos montando aqui e procuramos na cidade o PT, porque o PSOL deliberou que vai apoiar a candidatura do presidente Lula, né? Isso já é ponto fechado. A nível de governo estadual, está ultimando as conversas com o Fernando Haddad. Então, nós temos procurados e, no primeiro momento, a gente entendeu que era importante consolidar essa aliança, né? E procuramos o PT e os partidos aliados, né? Para montar comitê regional do ponto de vista de apoio à questão eleitoral que se aproxima.
Mas o PSOL, a gente vai fazer uma rodada em toda a região, né? Estamos vendo já onde tem simpatizantes, que mantém contato. Por exemplo, Guaíra, a gente sabe que chegou a ter o diretório municipal do PSOL em Guaíra, ou pelo menos um núcleo, né? A gente vai retomar esse contato, vamos procurar, enfim, reorganizar. Eu acredito sempre na organização partidária. Nós precisamos dos partidos políticos. São os partidos que apresentam as candidaturas que vão eleger o parlamento e o executivo. Então, além do que também, nós, enquanto uma candidatura, pré-candidatura agora, isso uma candidatura a deputado federal, nós vamos procurar não só o PSOL, nós vamos procurar outros partidos e outros movimentos, né, e outros movimentos. Obviamente, dentro do respeito da legislação eleitoral, nós queremos fazer conversa, né, com lideranças, sejam lideranças políticas de outros partidos, mas que concordam com o nosso ponto de vista da política nacional, que precisamos fazer mudanças, nós vamos procurar fazer essa questão. Então, a partir do momento em que abrir a campanha eleitoral 15 de agosto, né, que a campanha é rápida, nós já estamos preparando para fazer toda essa rodar a região, que a gente quer trabalhar muito essa questão regional. A gente acha que Barretos é uma região que, em torno de Barretos, tem 20 municípios, né? Nós precisamos trabalhar. Só assim, uma questão importante, por exemplo, estão sendo discutidas na Assembleia Legislativa, né? E a gente precisa discutir essa questão em Barretos. Rio Preto se torna uma região metropolitana, Ribeirão uma região metropolitana. Barretos está como um aglomerado urbano. É uma discussão que nós não estamos fazendo em Barretos e região. Até o nome é feio, Até o nome. Salvo engano, é esse o nome, mas não, é esse mesmo nome. Mesmo, Entendeu? Como que é isso? Nós temos que discutir. Peraí, qual que é a nossa participação? Barretos transformou em instância turística. Maravilha. Quanto de recursos vem para as instâncias turísticas do estado de São Paulo? Pelo que a gente sabe, não está dando R$1 milhão para cada cidade, porque tem 200 cidades no estado de São Paulo. Estão transformando qualquer localidade em instância turística. Então, Barretos tem um potencial turístico, né, pelos eventos, teria um potencial pela questão ambiental, né, que nós temos regiões de rios, né, o Pardo, o Rio Grande, nós precisamos discutir o meio ambiente, né? Então, precisa ser pensado também do ponto de vista de políticas nacionais macro, né, questão cultural. Barretos tem um hospital, o Hospital do Amor é um hospital de caráter nacional, né? E a gente também, como é que é tudo isso? Então, Barretos tem que ser colocado num outro patamar, não pode só ficar nessa figura. Então, essa questão regional nós vamos discutir sim, precisamos discutir, e aí não é só dentro do PSOL não, nós vamos discutir com todos os setores, com outros partidos, que vão mudar essa visão, precisam mudar. Barretos precisa assumir a sua representatividade. E pegando esse gancho, você acabou de falar aí do meio ambiente, né? Você tem as áreas que você já tem uma atuação aí de longa data, né? Questão de previdência, direitos trabalhistas, previdenciários. Tem também, né, a área da saúde, né? Então, dentro dessa questão do desenvolvimento regional, tem a questão dos direitos humanos, que hoje está sendo muito discutido, né? E o meio ambiente, que você acabou de citar. Outro dia teve fizeram um levantamento aí, né? Não sei se reflete realmente a realidade, mas um levantamento aí que Barretos tem um déficit de árvores, né? De 100 mil árvores. Isso deve ser uma realidade em toda a região, não deve ser um problema simplesmente local. Nesse debate, o que você vai estar trazendo aí? O que um deputado federal pode estar colaborando nessa questão de meio ambiente, direitos humanos, né? Isso, na questão ambiental, a importância desse quadro representação nacional, estadual e os locais dos municípios. Por quê? Porque Barretos é uma região que pega o Cerrado, chamado Cerradão, uma parte de Barretos. Barretos tem 2 rios importantes, né? Agora, qual o modelo aqui de agricultura? É só a cana-de-açúcar? Como é que é essa contrapartida da cana-de-açúcar, que é recente na nossa região? Que já foi uma região de gado, laranja, agora é cana. Como é que é esse modelo? Entendeu? Como é que é o modelo de agricultura aqui na cidade, na região, né? Seja dos pequenos agricultores, seja do médio agricultor. Barretos, como é que vocês
escoa a safra, né? Você tem uma região hoje cercada de pedágios, que vem mais por aí. Que lógica que é essa? As coisas não estão desconectadas. Na questão, por exemplo, do turismo, meio ambiente. Então, na questão ambiental, nós precisamos fazer a discussão. Aí a discussão é nacional, porque Barretos não fica isolado. A tempestade de poeira que assolou a nossa cidade, assolou a região, parte do interior de São Paulo e parte do centro-oeste. Isso é um modelo de agricultura que a terra ficou parada, né? Eu não sou especialista em agricultura, mas isso existe uma relação com a agricultura, existe uma relação com o meio ambiente. Então, nós pretendemos que se faça, né, convenções, se discuta regionalmente, para que a gente apresente no plano nacional uma política de meio ambiente que nos dê sustentabilidade e uma produção sustentável. Então, nós não podemos ficar só com os problemas que depois restam, né? Nós temos que ter um ambiente saudável. Então, uma candidatura a deputado federal e depois um mandato que tem essa ligação com a região vai permitir trazer o debate nacional para cá. Espera aí, vocês têm que olhar política, tem que ter recurso financeiro, tem que ter investimento em órgãos públicos de meio ambiente. Como é que estão os nossos órgãos de fiscalização ou os órgãos de planejamento na área ambiental na nossa região, né? Os órgãos federais, estaduais. Porque não adianta ser só em Brasília, tem que estar aqui. Então, a política é nacional de meio ambiente. Ela tem uma política nacional, né? Que infelizmente no governo Bolsonaro está péssima, está péssima. Está a região amazônica sofrendo, mas todo o Brasil está sofrendo. E Barretos está sofrendo, a região está sofrendo. Então, nós precisamos trazer o debate, ter políticas e recursos e investimentos. E isso se faz com representatividade. Além daquela questão de direita, esquerda, né? Você que tem uma atuação aí muito forte aí nos conselhos municipais de saúde, a gente sabe que muitas vezes o Conselho Municipal de Saúde, ele muitas vezes é uma pedra no sapato do prefeito, né? Que às vezes porque acaba sendo um órgão fiscalizador e de demanda. Como que seria a sua relação com essas prefeituras, com esses prefeitos, né, principalmente nas cidades onde você tem uma atuação, principalmente Barretos, né, que você tem uma atuação de longa data aí no Conselho Municipal de Saúde, né? Como seria? Teria algum problema com alguns gestores? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu penso que um mandato de deputado federal da nossa região, da nossa cidade, né, e que respeite as instâncias. O problema é que não se respeita as instâncias. O governo Bolsonaro, nós temos crítica total, né, ele acabou com vários conselhos. Só não acabou com os conselhos de saúde porque isso está em Constituição. A nossa Constituição garante a participação da comunidade na saúde. E aí ele não conseguiu acabar, senão acabaria, tentaria, né? Então a gente está resistindo. Por que eu digo isso? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, emendas parlamentares. A que ponto estamos chegando hoje? Eu estou falando de Congresso Nacional. Orçamento secreto. Que orçamento secreto é esse? De onde que tiraram isso? Por que é secreto? Por que é secreto? E é secreto porque justamente o relator do orçamento coloca medidas que não são emendas publicizadas, né, e que se atende a qual interesse? As próprias emendas parlamentares que não são as chamadas secretas, né? A gente está até vendo que a Câmara Municipal de Barretos também vai ter emenda parlamentar. Uma emenda parlamentar, ela precisa estar conectada com o planejamento da cidade e com o planejamento da região. Então, não adianta você faz uma emenda na saúde. Vamos destinar tanto de recurso para tal unidade de saúde, seja privada ou pública. Isso está dentro do planejamento? As secretarias municipais de saúde discutiram a aplicação desse recurso? Porque senão você pode estar tirando do SUS para aplicar em algum outro local e que não está integrado no sistema. Um dado sério, né, de parlamento federal vai facilitar a vida das prefeituras. Vai facilitar, porque não vai ter o toma lá da cá. Olha, a lei prevê isso. Então, se eu vou ser baseado no planejamento daquela cidade, né? Seja em qualquer área de esporte, não porque é a minha entidade ou a ONG que eu participo,
É porque o planejamento daquela população... Essa discussão eu pretendo levar. E isso cabe em todo. Quando eu disse da questão ambiental, é a mesma questão. Não adianta vir alguém tirar uma foto, né? Ah, tirei uma foto. Não estou discutindo, acho que é importante terem as emendas para Barretos, para a região, mas a população está sabendo disso. Isso vai dar impacto aonde na vida da população, na melhora do serviço público. Então, essa discussão foi muito bom você ter perguntado, porque isso nós queremos levar, nós queremos discutir. E as emendas hoje são os principais focos, né, de trazer dinheiro, um dos principais para o município. Se o recurso diminui, né, por exemplo, sei que estou me alongando, mas só para dar um exemplo. Você pegar a questão do projeto que o Bolsonaro está fazendo para reduzir ICMS. Ah, legal, vamos reduzir. Mas você reduzir ICMS e os estados e municípios retirarem dinheiro do serviço público, da saúde, da educação, mas qual sentido é isso? Para 3 meses, 4 meses, só para passar o período eleitoral? Então, o orçamento nacional, as emendas, tem que estar ligado à necessidade da população local. E aí eles são as secretarias municipais, as prefeituras. Então, eu penso que a gente facilitaria muito para a nossa região um mandato federal que atue nesse sentido. Dentro dessa área da saúde, hoje a gente vê, principalmente vereadores da oposição, com a gestão pública municipal, e muitas notícias. E alguns outros locais de atendimento à saúde. Você que estava tendo até uma atuação recente aí no Conselho Municipal de Saúde. A questão da saúde hoje em Barretos e na região. Olha, ela tem um atendimento que tem que ser respeitado, porque vem de longo tempo e está garantindo, em algumas formas, atendimento. Em outras áreas, está muito ruim. Melhorar. E aí tivemos o problema da pandemia. O grande problema, eu vou pegar mais recente, mas só para lembrar uma situação. Nós tivemos na gestão passada da prefeita, não a atual prefeita, nós fizemos campanha pública, o pessoal todo participou. Nós fizemos audiência pública na Câmara Municipal, organizada pelo nosso... Fizemos representação junto ao Ministério Público. Imagina se a de Barretos não tivesse a UPA, se tivesse devolvido. Isso que eu falo do planejamento, né? Ainda bem que a população se mobilizou, foi contra. Então agora o que aconteceu? Na pandemia vieram recursos financeiros, na pandemia. E a gente fala assim, qual o legado disso para a melhoria da saúde? Recursos financeiros da saúde para outras áreas. Olha, então se daqui a pouco pode ter outra pandemia, nós vamos sofrer os mesmos problemas, né? Os mesmos problemas. Correndo atrás, né? Correndo atrás. Agora, voltando da pandemia, voltar para as outras áreas. Nós temos problemas gravíssimos na área de saúde mental. Tanto é que teve uma conferência regional. É muito grave a situação na área da saúde mental, do atendimento. As famílias estão sofrendo muito. E não adianta ter solução mágica que alguma comunidade terapêutica resolve. Com planejamento, com tratamento, contratação de equipes profissionais, né? Independente do modelo. E é uma área que não aparece nos debates, né? É justamente por isso que a gente quer... Essa população precisa ser ouvida. Imagina quantas mães, pais estão sofrendo, né? As famílias estão sofrendo. Então, precisa de investimento e precisa de... Barretos, a região tem uma rede de unidades básicas boa, razoável, para o padrão do Brasil é razoável, a rede. Precisaria melhorar mais a saúde da família, ampliar. Que precisa ser aperfeiçoado e melhorado, essa atenção básica. Então, é uma rede boa, não podemos desconsiderar a rede da nossa região, mas precisa de muito sensível, necessária, além de outras, né? Tá ótimo. A gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje recebendo o pré-candidato a deputado federal,
Cláudio Machado, do PSOL. Rapidinho a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Ponto de Vista, né, nessa série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual e federal de Barretos e toda a região. Hoje recebendo a presença do pré-candidato a deputado federal pelo PSOL, Cláudio Machado. Já tem aí uma longa história na política barretense e regional, né? Para os mais novos aí, para as últimas gerações. O pessoal não lembra, né? Já as ideias, né? A intenção do programa é essa, apresentar o perfil dos pré-candidatos, mais lá na frente, ideias dos pré-candidatos e futuramente dos candidatos de Barretos e toda a região. Bloco a respeito da saúde mental, né? E como e da mesma forma que a saúde mental, existem problemas que famílias e a sociedade parece que não é um problema que fica meio que deveria ter. Como deputado, como um deputado federal pode estar trazendo, né, esses temas que estão com toda a sociedade, né? Às vezes os deputados que já estão aí, alguns pode ser que a área dele deve ter assim alguns temas que são mais, vamos dizer assim, populares, né? Que são tem mais visibilidade para o deputado. Você como deputado com temas como esse aí da saúde mental. Então, nós pretendemos assim, mas e a pré-campanha, está muito bom o programa aqui, você tem que ter direito. Aí não é só saúde, são todas as políticas públicas. Você vê áreas hoje, por exemplo, como violência contra a mulher, né? Nós tivemos até recente alguns dados aí que são da imprensa. Primeiro você tem que ter uma estrutura, e aí não estou falando em cargos não, mas você tem que ter uma estrutura de gabinete que não fique em Brasília ou fique só na base da fotografia aqui na região, né? Você tem que ter pessoas, você tem que ter que junto com os órgãos públicos vão estudar. Então, nós não pretendemos ser algo à parte de municípios, de câmaras, não, muito pelo contrário. Porque assim, a gente só tem notícia de deputado que trouxe recurso para fazer uma quadra, mas a gente não vê assim nenhum debate com temas que merecem, né, um cuidado maior, um olhar, né? Sim. E só fica vendo recurso para quadra, academia ao ar livre, algumas coisas até que são desnecessárias, né? Então assim, com o cargo de deputado, teria esse peso e essa condição de trazer a sociedade para esse debate? Com certeza, e é justamente isso o propósito que a gente quer fazer o debate e se apresentar. Porque, bom, então vamos lá, vamos estar até lá no parlamento. Então você tem, vamos supor, as emendas, mas mais do que as emendas também, você tem projetos de orçamento, né? Como é que você insere a região? Ela não pode ser da cabeça do parlamentar só. O parlamentar, ele tem que ser um articulador, ele tem que ter uma visão política, ele tem que ter um programa, né, diretrizes. Eu posso ter uma diretriz voltada mais progressista ou conservadora, enfim, mas ele tem que se apresentar para a população. A partir daí, eu tenho que trazer o debate para a cidade. Então, por exemplo, olha, está tendo um debate no Congresso Nacional sobre tal assunto. Como é que a nossa região pode se inserir? Então vamos ouvir os conselhos, os sindicatos, né, os empresários da cidade, vamos ouvir os prefeitos, as lideranças. Você vê debates de parlamentares, pode fazer aqui na cidade, seja deputado estadual, federal, chamando a população para debate? Você não vê, eu não vejo. Sinceramente, eu não vejo. Algumas emendas, alguns recursos que o deputado trouxe, vai construir tal coisa com o recurso do deputado tal.
A impressão que a gente tem é que aquele deputado não ouviu aquela sociedade ali, o que eles queriam. Porque eu acho que é uma coisa, muitas vezes é alguma coisa que aquela região ali nem queria. Não, é que a população sabe, para que é isso? Será que isso é o mais importante? Então, é necessário, por exemplo, que os municípios tenham em suas leis municipais e as prefeituras os orçamentos participativos. E aí o parlamento federal, o parlamentar federal ou estadual, né, se inserir a partir daquele debate, entendeu? Então vamos ouvir o que a população quer. Então às vezes as pessoas falam, mas vai ficar ouvindo a população toda hora? Não, você tem mecanismos de consulta à população. Barretos deve ter uns 20 conselhos municipais, Marcelo, eu imagino. Já tem tudo prontinho ali. Então vamos chamar essa população, vamos chamar, por exemplo, fizeram uma conferência de saúde mental de forma online que prejudicou a participação da população usuária. Não, vamos fazer reunião de conselho à noite, vamos fazer nos bairros, né? Vamos movimentar. A cidade tem população ativa, né? Movimentos, entendeu? E aí você pode trabalhar com esses conselhos, com essas câmaras municipais. Então, por exemplo, vamos chegar como parlamentar, não. Eu vou na Câmara Municipal, eu queria fazer um debate aqui na Câmara Municipal. Quero apresentar meus projetos, né? Ó, está acontecendo tal projeto a nível nacional em Brasília. Eu tenho por obrigação vir no Conselho, na Câmara, procurar a Prefeitura, independente de partidos políticos. E isso é democracia, são relações institucionais. Podemos ter divergência? Podemos ter divergência, né? E aí o Parlamento, o Congresso Nacional vai decidir o que for nacional, o que for estadual, o que for municipal, na Câmara Municipal. Mas tem que ser ouvido, eu não vejo isso, eu não vejo a discussão. Acontecem muitas audiências públicas, essa semana teve uma a respeito de cultura na Câmara. Assim, a gente vê a audiência pública de todos os temas, de todos os segmentos, mas a impressão que dá é que nenhum deputado se interessa em até coletar essas informações para saber o que aquela região está querendo, né? E eu coloco isso, a minha vida eu pautei por isso. Eu fui em muitas conferências, fizemos muito debate. Né? Isso é um conselho. Então, eu quero levar essa experiência, eu não vou trazer uma experiência de outro planeta. Eu vou trazer uma experiência, levar uma experiência, no caso, para Brasília, né, do povo que eu vivo, das pessoas com quem eu convivo, da realidade que eu convivo. Então, não é algo difícil, não é algo de outro mundo, e muito pelo contrário. É isso que eu falo, você levar a representatividade para lá. Mas você tem que ouvir as pessoas, tem que conversar, né? Então a gente ouve muito falar assim, os parlamentares voltam para suas bases, né? Agora nós estamos vendo assim, não, legal e tal, estão fazendo o que nas suas bases? Passeando. Entendeu? Né? Por exemplo, nós temos aqui, Barretos tem coisas muito boas, os institutos federais, né? Temos hospitais. Agora, como é que está a